Bom dia, hoje estamos aqui com o doutor Jamal Suleiman, infectologista do Instituto Emílio Ribas. E, doutor Jamal, é uma honra enorme tê-lo conosco. A gente agradece a sua presença aqui no nosso trabalho e também todo o trabalho prestado nessa pandemia, que a gente sabe que não está fácil, né? Hoje a gente vai falar sobre o HIV, mas antes a gente gostaria que o senhor se apresentasse. Bom, eu queria começar me apresentando dizendo que a honra é minha, não é nem a de vocês, não, porque eu achei o máximo vocês escolherem esse tema no meio da pandemia, ir atrás, procurar, e aí eu me dispus imediatamente a participar desse processo, que eu acho que é fundamental. Eu sou médico infectologista desde 1984, aqui no Emílio Ribas. Minha carreira começa dentro da pandemia de HIV/AIDS. Então, quando eu entrei aqui, eu era um jovem médico e os primeiros casos estavam aparecendo, né? O primeiro caso no Brasil é de 1980, mas o diagnóstico dele é retrospectivo. Significa que foi feito depois que ele morreu, alguns anos depois dele ter morrido, porque a gente tinha material dele, e foi atrás do diagnóstico, porque em 1980 a gente não sabia o que era aquilo. Então, em 83, 84, começam a aparecer os primeiros casos de HIV/AIDS e a minha carreira começa na infectologia neste campo. E desde então, aqui no Emílio, o Emílio Ribas é um hospital que tem 140 anos de história, é o hospital mais antigo da cidade, ele começou no século XIX, atravessou o XX e chegou no século XXI. Ele foi criado pela população da cidade de São Paulo como um hospital de isolamento, que depois virou um lazareto, depois virou de novo um hospital de isolamento. Tudo isso foi criado pela população do estado, porque aqui, onde ele se encontra até hoje, era muito longe da cidade. Então você tinha que subir uma estrada, que chamava Estrada da Consolação, que depois vai virar Rua da Consolação, até a Estrada do Araçá, que depois vira Avenida Doutor Arnaldo. Então, cemitério que fica em frente, que chama Cemitério do Araçá, porque aqui era um campo de araçá, que é uma fruta, uma goiaba selvagem, uma mini goiabinha. Então, eu estou aqui desde esse tempo, e é isso. O que eu faço é cuidar de doenças infecciosas dentro do setor público. Isso aqui pertence ao SUS. Então, para além de ser um hospital construído pela população da cidade de São Paulo, ele é um bem da nação. Então, a gente vai começar com as perguntas, né? A gente queria começar pelo básico, né? Que, doutor, muitas pessoas não sabem a diferença de HIV e AIDS, né? Queria que explicasse qual a diferença do HIV e da AIDS. Então, HIV significa vírus da imunodeficiência humana, na sua sigla em inglês. E a gente usa isso porque ficou consagrado, né? HIV, vírus da imunodeficiência humana. AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Também a sigla em inglês, que ficou consagrado no português do Brasil. Quando a gente fala HIV, a gente está se referindo a pessoas que são portadoras do vírus, que vivem com o vírus e que não apresentam nenhum sintoma. E por que a gente faz isso? Para a gente separar com base nos sinais e sintomas de uma outra pessoa que vive com HIV e que tem sintomas. Quais são esses sintomas? Existem, desde que a pandemia começou, a gente foi criando classificações. Os médicos gostam muito de trabalhar com classificações, porque facilita o entendimento. Você consegue rapidamente identificar uma pessoa que pode estar muito doente, mais ou menos doente ou não doente. Então, para chamar de portador de AIDS, a gente precisa ter
sintomas relacionados à deficiência imune grave, para caracterizar a síndrome da deficiência da imunidade adquirida, né? Síndrome AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí, também isso caracteriza uma piora na evolução desta pessoa. Quando eu chamo AIDS, eu estou querendo dizer que a pessoa tem uma redução da sua imunidade que a tornou vulnerável àquelas infecções ou àqueles cânceres. É isso que a gente está falando. No entanto, hoje, a gente nem usa muito essa expressão. O que a gente fala é pessoa vivendo com HIV/AIDS. Porque, obviamente, hoje o cenário é completamente diferente do que era há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, a pessoa vive com HIV/AIDS, você coloca num contexto de que ela precisa tomar remédio, por exemplo. Desde o início da epidemia da AIDS, na década de 80, tivemos várias mudanças, grandes evoluções, e atualmente as formas de tratamento para as doenças se apresentam com muitas diferenças desde então. Além disso, o impacto social e epidemiológico do vírus sofreu mudanças radicais. Como o senhor enxerga a circulação do vírus nos anos 80 e 90 e a circulação do vírus hoje? Sobretudo em termos de impacto social, os jovens dos anos 80 e 90 sentiam e viam o risco do HIV do mesmo modo que os jovens veem hoje? Então, nos anos 80, a situação era um pouco diferente, porque a gente vinha de uma revolução sexual ocorrida nos anos 60 e 70. Então, havia, principalmente fora do Brasil, e nas grandes cidades brasileiras, um movimento de afirmação da sua identidade sexual. Então, São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tinha alguns grupos que discutiam essa questão da sexualidade do ponto de vista político, né? Fundamentalmente, homossexuais masculinos e femininos. E aí, quando veio esse vírus, começou uma desconstrução desse processo, porque se chamou isso de peste gay, câncer gay, que era para desconstruir essa narrativa. E, obviamente, essa comunidade, num primeiro momento, ficou bastante acuada, porque você imagina, ter que lidar com a sexualidade e daí ter que lidar com uma doença que mostrava completamente a sua sexualidade era um peso imenso. Uma população jovem que, quando adoecia, morria. E assim a gente atravessou os anos 80, porque não tinha remédio. Esses remédios vão aparecer no começo dos anos 90, quando a pandemia estava no auge, né? Porque ela demora um tempo relativamente longo para as suas manifestações, né? Depois da infecção, leva de 5 a 10 anos para aparecerem os sintomas. E aí, então, essas pessoas tinham se infectado no primeiro momento, nos anos 80, e vão ficar doentes no final dos anos 80, começo dos anos 90. Nesse burburinho, começam a aparecer de novo umas organizações não governamentais, já não mais focadas na discussão da sexualidade, mas na proteção das pessoas que viviam com AIDS. E aí são esses grupos sociais que vão pressionar o poder público para disponibilizar o remédio quando ele aparece. Disponibilizar rapidamente, e aí foi muito interessante, porque a gente teve o primeiro modelo de organização social que pressiona o poder público para disponibilizar via SUS drogas de alto custo, porque sempre foi urgente salvar essas pessoas. E, em paralelo com isso, desconstruir o estigma da sexualidade, né? E aí eu acho que isso foi bastante importante, e a geração desse século deve muito a essas pessoas que lutaram
para que todo mundo pudesse ser livre ao sair do armário, né? Assim, você tem que ser o que você é, né? Não é a sexualidade que vai te definir. O que vai te definir é a sua capacidade de pensar, de trabalhar, de produzir, enfim, de fazer todas as atividades que um ser humano faz. E então, o que a gente tem hoje, por exemplo, que muda bastante, é uma liberdade de poder viver a sua sexualidade, né? Eu acho que isso é um dado que é bastante diferente da geração dos anos 80 e 90. A possibilidade de você exercer a sexualidade de maneira plena, na medida em que você tem disponível vários dispositivos de proteção. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que, além da camisinha, você hoje tem profilaxia pré-exposição. Então, você pode transar sem camisinha, por exemplo, se a sua preocupação for exclusivamente HIV/AIDS, usando remédio para não se contaminar. Hoje a gente sabe que uma pessoa que vive com HIV, mas que toma remédio e tem carga viral indetectável, ela não passa o vírus para ninguém. Então, você tem uma situação mais confortável na lida com o vírus, né? É diferente você lidar com o vírus. Esse vírus, né, que a gente está falando do HIV. O vírus da intolerância talvez seja um pouco mais complicado você lidar. Mas você, principalmente nos grandes centros urbanos, eu acho que ficou mais fácil você levar a sua vida sendo o que você é. Doutor, segundo o Ministério da Saúde, sabemos que de 2013 a 2018, nós tivemos uma média de 40,9 mil casos de HIV no Brasil. Pensando nesses dados, podemos dizer que existe um surto de HIV no Brasil ainda? Como o senhor entende as diferenças entre os surtos dos anos 80 e 90 e de hoje? Levando em consideração, por um lado, a evolução tecnológica e por outro, o recente crescimento do surto de HIV. Então, eu falei tudo isso aí e também eu acho que é importante a gente mostrar um paradoxo, né? A contradição desse processo. Então, você consegue ter estratégias bastante eficazes para bloquear a infecção. E é curioso, porque quando você levanta esse número, eu acho que é importante lembrar que isso não é igual, né? Entre brancos e negros, por exemplo, esse contingente é predominantemente de negros da periferia. E por que isso acontece? Porque essa população ela é marginalizada não só no HIV, ela é marginalizada numa série de outras situações. E aí o acesso dessas pessoas, quer seja a informação, quer seja os instrumentos de proteção, são restritos. Então, eu acho que isso é uma das coisas... Eu nem sabia que vocês iam perguntar isso, mas quando eu decidi que eu ia estar junto com vocês, eu imaginei que era de uma escola pública de região bastante distante, da periferia. E esse interesse, para mim, é importantíssimo, porque eu acho que é só assim que a gente vai mudar. Então, essa fala que a gente está tendo, se ela trouxer um impacto dentro da sua sala de aula, da sala de aula de vocês, já terá valido a pena, né? Porque é fundamental que as pessoas tenham esse instrumento, saibam que isso existe, busquem, se não tiver aí, que pressione o poder público para ter aí, embora hoje tenha em vários lugares da cidade, mas, enfim, dá para trazer isso para mais perto da sua moradia, dá para discutir isso dentro de casa, né, com os pais, com os tios, com irmãos, enfim, todo mundo tem alguém que seguramente vai ser beneficiado por isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu não chamaria de um surto, porque não dá para chamar assim, mas existe uma preocupação bastante grande, porque essa infecção ela está concentrada nesse segmento e são jovens,
meninos que fazem sexo com outros meninos. A juventude tem uma característica de vulnerabilidade que não se sente, né, vulnerável, de maneira geral. Todos nós já fomos jovens um dia e é fundamental que a gente conteste valores, enfim, que trabalhe no sentido de se libertar de gerações anteriores. No entanto, é fundamental que isso seja feito de maneira que você saiba o que efetivamente você está fazendo. Então, no caso de HIV, é bom que esses jovens saibam que a gente está junto com eles, né? Que existe essa estratégia e que ela é gratuita, ela é oferecida via SUS, que você pode se beneficiar dela, você não precisa pegar o HIV. Então, dá para a gente quebrar essa cadeia de transmissão desde que a gente ofereça em larga escala essa estratégia. Então, não é um surto, é um momento em que você tem concentração em determinados segmentos populacionais. A gente conhece eles. Em alguns lugares, a gente até tem acesso a eles. E isso que eu estou fazendo com vocês aqui é um jeito de ter acesso a vocês e para que vocês saibam na formação que tem essa não é exatamente uma facilidade, mas é uma conquista para vocês. Doutor, pensando agora em uma questão mais técnica, quais são os meios de transmissão do HIV e quais são os métodos de prevenção? Sangue já foi importante um dia, hoje não é mais importante, porque o sangue tem controle, e é um controle bastante eficaz. Outra forma de transmissão por sangue, que também já foi importante, é o uso de drogas injetáveis. Com um programa de redução de risco, que vem desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, com oferta de seringas e agulhas, isso também diminuiu bastante. A transmissão é predominantemente sexual e é mais comum entre meninos que fazem sexo com meninos. Então, homens que fazem sexo com homens são populações mais vulneráveis. E dentro, especificamente dessa população, você tem as mulheres trans. Mulher trans é uma pessoa que nasce com sexo biológico masculino e se identifica com o sexo feminino. E por que essa população também é bastante vulnerável? Porque é uma população extremamente marginalizada, né? Muitos, por falta de opções de subsistência, e por violência domiciliar ou violência na rua, acaba se prostituindo e aí aumenta a vulnerabilidade, né? Acaba reproduzindo no ambiente também violento situações de violência vividas num passado nem tão remoto assim. Então, a gente tem, fundamentalmente, alguns segmentos populacionais mais vulneráveis à infecção. E é predominantemente homens que fazem sexo com outros homens, a transmissão é sexual. Além disso, só para a gente lembrar, né, a transmissão sexual, por exemplo, entre mulheres, você tem uma transmissão vertical, que é da mãe contaminada para o bebê. Então, uma mulher que esteja vivendo com HIV/AIDS e que não esteja em tratamento pode transmitir isso para o seu bebê, e isso se chama transmissão vertical. Acho só importante a gente ressaltar, em relações heterossexuais também é possível a transmissão do vírus. Sim, claro, mas eu só quis chamar a atenção para populações mais vulneráveis. Então, a transmissão é por sexo, não é pelo tipo de sexo que você pratica, né? A sua preferência sexual não é a que vai determinar a sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade está não é a sua prática que determina. A vulnerabilidade está naquele instante em que você não se protege para. Aqui eu só quero chamar a atenção porque é importante que a gente defina que existem pessoas que são mais vulneráveis, por vários motivos, eu citei vários aqui. Então, a impossibilidade de viver plenamente a sua sexualidade é uma vulnerabilidade.
A pessoa que passa o tempo inteiro dentro de um armário acaba ficando mais vulnerável, inclusive à infecção por HIV, porque acaba que se expõe de uma maneira mais arriscada a uma situação em que ela não precisaria fazer aquilo, né? Ela não precisaria se expor. Então, se a opção dela for fazer uma exposição de risco, ela tem a opção de usar remédio para evitar a transmissão. Nesse instante, a gente tem uma epidemia mais concentrada em homens que fazem sexo com homens. Então, é fundamental que a gente enxergue isso, que a gente proteja essas pessoas rapidamente. Não dá para você... Eu não tem como ficar dizendo, não, porque a transmissão é predominantemente heterossexual. Não é. Mas a transmissão é por sexo. Então, tanto faz. Se você faz sexo com homem, se você faz sexo com mulher, você está em risco desde que você não tome medidas de proteção. E os métodos de prevenção? Como a gente pode se prevenir essa exposição do HIV? Você hoje tem uma mandala de opções, né? Que vai desde o uso de camisinha até o uso de profilaxia pré-exposição. Então, você tem a profilaxia pós-exposição, que significa, se eu me expus de alguma forma a uma situação de risco, eu posso procurar um serviço de saúde em até 72 horas para receber medicação para evitar que eu me contamine. Então, você vê, você não tem mais só camisinha, só monogamia, né? Você tem profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição. O leque é bastante grande para você poder não se contaminar. Além disso, eu acho que é importante lembrar que hoje a gente tem testes para identificação bastante precoce da infecção, porque parte a gente aprendeu como é a história da doença, parte porque os testes foram aperfeiçoados. Então, eu consigo saber, por exemplo, depois de uma exposição de risco, se não houve nenhuma intervenção com remédio, se a pessoa se contaminou ou não em, no máximo, uma semana. Coisa que antigamente a gente não tinha nem essa possibilidade. Então, isso também faz parte dessa estratégia, dessa mandala de cuidados. Doutor, grande parte da população tem acesso à informação de métodos de prevenção, em especial os mais jovens. Mesmo assim, de 2010 a 2018, segundo dados da ONU, o Brasil, em contramão ao mundo, registrou uma alta de 21% de novas infecções do vírus HIV. Por que isso ainda acontece no Brasil? Porque o HIV passou a não ser um problema do cotidiano. Houve um tempo, eu pessoalmente não gosto da pedagogia do medo, né? Porque eu acho que não funciona. Você precisa orientar, não adianta ficar fazendo terror. Alguns colegas meus dizem porque a gente, essa geração, não viu como é um doente de AIDS. Eu acho que não precisa ver para tomar cuidado. O fato é que, durante um tempo, isso ficou desmobilizado por várias questões. Por exemplo, alguns espaços de encontro da população jovem gay foram extintos. As grandes cidades, hoje em dia, têm pouquíssimos lugares para encontro de pessoas para poder sentar, conversar, discutir, onde se pode fazer uma intervenção, inclusive, educacional, né? Ofertando dispositivos de proteção. O segundo aspecto, que tem um impacto bastante grande, é o uso de aplicativos para encontros sexuais. As gerações hoje não querem conversar. A maior parte vê uma fotografia e, com base na fotografia, escolhe o seu parceiro sexual e não sabe absolutamente nada. Não que isso seja uma coisa ruim, mas precisa ter um pouco mais de dado em relação a isso. Segundo, o último dado que eu acho que é importante a gente lembrar é que muita gente precisa ainda ter acesso à informação que a gente está falando aqui, de que você tem estratégias para evitar a infecção. De novo, a gente estava falando, são jovens que de alguma forma, não tiveram acesso a essa informação, né? Por exemplo,
se essa pessoa tivesse tido uma exposição de risco e tivesse procurado assistência para receber medicação depois da exposição, a gente não teria esse número alarmante. Então, hoje, o Ministério, felizmente, até a gestão anterior, de posse desses dados, passou a adotar estratégias para tentar bloquear isso. Então, existem algumas organizações não governamentais que ainda estão trabalhando, principalmente no centro aqui da cidade de São Paulo, com jovens. E aqui também tem outro dado. Eu falei que são 2 lugares onde isso é mais severo. Na periferia, principalmente em jovens negros, e no centro da cidade de São Paulo, onde há uma grande concentração de meninos que fazem sexo com outros meninos e jovens, né? Então, essa população precisa se sentir, primeiro, vulnerável, é o primeiro passo para adotar medidas de proteção, e para fazer isso, você precisa de um discurso que seja próximo àquele discurso que essa geração usa. E a gente, num certo sentido, a epidemia ela ficou uma coisa de idosos, né, de velhos. Isso é papo de médico velho. Não, isso não é papo de médico velho, isso é papo de jovem. Precisa incorporar isso no seu cotidiano. Então, tudo isso são situações que explicam um pouco essa dinâmica da infecção em população jovem. E, com base nessa constatação, se desenham estratégias para intervenção. Algumas, eu disse aqui, outras, elas estão sendo ainda estudadas. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve um estudo que durou uma década e que era financiado pela Organização Mundial de Saúde. E esse recurso, num dado momento, acabou, o estudo foi interrompido. E o que esse estudo fazia? Mensurava a taxa de infecção em população jovem aqui na cidade de São Paulo. E, com isso, esses jovens tinham visitas que eram semestrais com os profissionais desse espaço, recebiam camisinha, orientação. Então, com isso, durante quase uma década, a gente conseguiu reduzir a incidência. Quando esse recurso acabou, voltou tudo a estaca zero. Se você não fala de AIDS, esse assunto cai da moda, sai da moda, e a gente retoma todo o processo que a gente viveu antes. Então, é fundamental que a gente traga essa discussão para o nosso cotidiano. Falar de HIV/AIDS e falar de sexo precisa ser todo dia, precisa ser assunto, pauta do nosso dia a dia, que é isso que a gente está fazendo aqui. Doutor, segundo algumas pesquisas que nós realizamos, o Instituto Emílio Ribas foi o hospital que recebeu os primeiros casos de AIDS no Brasil, tendo um papel fundamental na trajetória da doença no país. Como o senhor enxerga a importância histórica do Instituto, assim como o papel social diante do aumento dos casos no país hoje? Então, o hospital aqui ele tem uma característica de acolhimento, né? A gente tem uma população SUS, então a gente tem uma população de pessoas que, na vulnerabilidade social delas, aqui encontram abrigo. E é esse abrigo que faz com que a gente possa cuidar, enfim. Então, a nossa trajetória está intimamente relacionada com isso. No primeiro momento, a doença estava concentrada em estratos econômicos altos, né? Então, eram pessoas de classe média que procuravam assistência aqui, porque é um hospital, todo hospital de doenças infecciosas tem um pouco essa característica, porque doença infecciosa também, ela assusta muito, as pessoas têm medo de contaminação, enfim, e a gente aqui é o nosso papel. Então, quando começou, essas pessoas começaram a procurar aqui e encontraram acolhimento. Regra geral, esse pessoal que tem acesso à educação, eles adotam
medidas de proteção mais rapidamente, né? Porque conseguem dominar conceitos abstratos, têm acesso à escola, essas coisas todas, e aí essa população foi sendo progressivamente substituída por um outro contingente de recursos econômicos menores. E hoje a gente atende uma população, por exemplo, de moradores de rua, trans, que os serviços de assistência não estão muito familiarizados com isso. O Emílio Ribas já chegou a atender 100% do total de AIDS do Brasil. Hoje, ele atende mais ou menos 20% do total de casos de AIDS do Brasil. E a farmácia nossa aqui é a maior dispensadora de remédio para HIV do Brasil. Então, isso é só para mostrar o tamanho do que a gente tem em relação à epidemia. O ambulatório tem 10 mil pacientes com AIDS em acompanhamento. Então, é muito grande. É uma estrutura bastante grande para atender esse contingente. E eu, pessoalmente, eu acho que isso, do ponto de vista pessoal, claro, não é legal ter doença, qualquer que seja a doença, a AIDS é uma delas. Mas eu acho que, mesmo nesse cenário, é gratificante poder se sentir útil, né? De alguma forma, a gente é útil para outras pessoas. Então, resumindo, Eric, é gostoso trabalhar aqui. Quando a pandemia passar, se vocês quiserem, venham aqui, a gente passeia. Esse prédio aqui é bem bacana. Doutor, ainda mais que a gente estava falando do SUS agora, pergunta sobre ele. O SUS tem um papel importantíssimo na batalha contra a epidemia de HIV, distribuindo desde camisinhas até remédios contra a AIDS de maneira gratuita. Qual é a importância do SUS atualmente? E o que você acredita que aconteceria se a gente não tivesse o SUS nessa batalha? Eu acho que se não tivesse o SUS, a gente estaria vivendo uma verdadeira catástrofe. O SUS é uma construção social, né? Sem a sociedade não existe SUS, porque é ela que pressiona para que isso se sustente. Então, veja, na pandemia de corona, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um jeito da gente comparar, a quantidade de pessoas que morreu porque não tinha recurso é um escândalo, né? Isso na maior economia do planeta. Aqui, você imagina como teria sido se o SUS não tivesse segurado essa onda. Então, na de HIV/AIDS é a mesma coisa. Primeiro, porque a doença propriamente dita é uma doença cara. Então, se a pessoa fica doente, o tratamento é muito caro. Pouquíssimas pessoas teriam condições de arcar. E aí eu acho que você ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer, isso não é digno, isso não tem o menor cabimento, né? Assim, todo mundo tem que viver. O tratamento da infecção também já foi um tratamento bastante caro. Hoje ele é um pouco menos caro, mas não é o que a gente pode chamar de pichincha. Ele continua sendo inacessível para muita gente se tivesse que pagar individualmente. Então, para mim, não existe um mundo sem SUS, né? Com todas as deficiências que o SUS possa ter, um mundo sem ele seria um mundo de catástrofe do ponto de vista de assistência à saúde. E por isso que eu insisto, isso aqui é uma conquista, não é da gente médico, enfermeiro, não, é uma conquista da sociedade. É ela que tem que entender que é importante, é ela que não é deixar de fazer a crítica. Mas eu fico muito chateado quando eu escuto assim, isso aí é SUS. Não, tem que ter orgulho de dizer, não, isto é SUS, né? É como se fosse
uma coisa de segunda classe, de segunda categoria, né? Não, isso daí é para todo mundo. Não importa, ninguém pergunta quanto você ganha, você não tem que trazer olerite, você não tem que trazer um documento. O SUS é para qualquer pessoa que põe os pés neste país. Então, isso não é qualquer lugar do mundo que tem, não. Isso é importantíssimo, isso é uma conquista nossa, de todos nós. Acho que, sem dúvidas, é uma das maiores vitórias que a gente tem no país, é o SUS. Não tem como, realmente, a gente não consegue pensar um país sem ele. Não, impensável, impensável. Acho que a geração de vocês precisa brigar mais ainda para que isso seja muito mais forte, né? Em que tudo seja incorporado ao SUS e que o padrão seja altíssimo. Eu acho que é assim que as gerações têm que se suceder. Doutor, este ano a Unifesp anunciou que te fez um tratamento onde um homem que havia sido diagnosticado com HIV em 2012 está há mais de 2 anos sem carga detectável do vírus. Qual o impacto desse tratamento na possibilidade de cura do HIV? Ele está sem tratamento, com carga viral indetectável. Tem várias estratégias para você alcançar a cura dessas pessoas. A gente já tem 2 outros casos de cura virológica que foram conseguidas com base em transplante de medula. Qual é o problema dessa estratégia? Primeiro, que é uma estratégia de risco, porque o transplante de medula é um procedimento de altíssimo risco, com alta taxa de mortalidade, e ele custa mais ou menos $1 milhão, né, no processo todo. Então, é inviável em larga escala, não tem como. Essas pessoas acabaram recebendo o transplante de medula porque tiveram uma complicação do próprio vírus e receberam medula de uma pessoa que era imune ao vírus, porque isso existe num número pequeno de indivíduos pelo mundo todo. E, nesse contexto, a gente tem buscado outras estratégias que possam ser usadas em vários tipos de pessoas. E o que a Unifesp fez, o Dr. Ricardo Dias e seu grupo, foi buscar uma outra estratégia, que a gente já vinha com algumas experiências anteriores, de você estimular para que a célula apresentasse esse vírus na superfície, e aí você vinha... Sabe a estratégia da ratoeira? Você põe um queijo na ratoeira, o queijo vem, daí a ratoeira aciona e bate na cabeça do rato. É mais ou menos assim a estratégia que foi desenhada. E isso funcionou em algumas pessoas. Não, aliás, funcionou em poucas pessoas deste grupo com essa experimentação. Isso é ruim? Claro que não, mas ainda é bastante preliminar. Não é uma estratégia para ser usada com uma eficácia que a gente possa dizer, nossa, que bom. Primeiro, porque a gente não sabe qual seria a pessoa que poderia ser beneficiada disso. Então, por enquanto, é um tiro no escuro. E o estudo continua, o Ricardo continua fazendo essa experimentação, de tal forma que ele possa identificar quais seriam as pessoas que poderiam ser beneficiadas, para selecioná-las e aí sim alcançar um número maior de resultados negativos. Negativo na sua carga viral. Então, a estratégia é boa, é um dos caminhos apontados para a cura virológica. Mas enquanto a cura virológica não vem, é importante que a gente diga aqui que a gente tem outro tipo de cura que chama-se cura funcional. Cura funcional é aquela que você consegue quando você dá o remédio e você consegue detectar, no caso do HIV, a presença dele no sangue. Mas tem que tomar remédio a vida toda? Sim. A cura funcional ela depende do uso da medicação para a vida toda. Mas não vai ter um dia que isto vai suspender? Ao que a gente sabe hoje, não. Aliás, ao que a gente sabe até ontem, não.
Por quê? Porque alguns estudos têm saído também mostrando que pessoas que têm cargas virais indetectáveis abaixo de um determinado limite, por um tempo bastante longo, talvez possam, de alguma forma, ser consideradas curadas. Tem alguns testes que precisam ser feitos, essa amostra ainda é pequena, então é só para te mostrar que a gente tem alguns caminhos na busca desse processo chamado cura virológica. Doutor, diante dos avanços tecnológicos, das descobertas recentes, do acúmulo de informações sobre o vírus e das possibilidades de tratamento, ao que o senhor atribui o fato de que, depois de tantas pesquisas, ainda não temos uma cura definitiva para a doença ou para a extinção do vírus? É por causa da própria dinâmica da doença causada pelo HIV. O HIV é um retrovírus, então os retrovírus têm essas características, os retrovírus que provocam doenças em humanos. Eles têm essa característica de cronicidade e de intensa estratégia para escapar dos tratamentos. Isso é assim com outros retrovírus e não seria diferente em relação a esse. A gente ainda não encontrou, sabe, aquele caminho que leva para o ponto certo, mas a gente vai encontrar. Eu brinco que não existe o crime perfeito. No caso do HIV, não existe o vírus perfeito. Ou a gente acaba com ele, ou a gente vai viver bem com ele. Não tem outro caminho. Né? Vírus não consegue acabar com o organismo que ele infecta, o organismo no sentido coletivo, porque todo vírus precisa de uma célula, e a célula precisa estar viva para que ele possa se replicar. Se a célula morrer, ele não se replica. Ele pode matar a célula, mas ele precisa ter uma outra para avançar sobre uma célula, outra célula, outra célula. Então, quando ele mata uma pessoa, ele também se encerra, o que não faz sentido. Não acaba, ele não pode acabar, entendeu? Então, de alguma forma, a gente vai acabar se convivendo bem com esse retrovírus. Na escala humana, 100 anos é pouco, né? Na escala de evolução dos homens, dos humanos. É pouco. Esse vírus ele começa a sua trajetória de infectar pessoas em larga escala a partir dos anos 70, mas ele existe desde o final... desde o final não, desde o começo do século XX. Na primeira metade do século XX é quando ele sai dos primatas não humanos, dos macacos, chimpanzés, e começa a contaminar humanos. Então, é muito pouco tempo que ele nos conhece e que nós o conhecemos como um agente que infecta humanos. Então, daqui mais alguns anos, se a gente não tiver uma droga capaz de acabar com ele, uma vacina, a gente vai acabar se adaptando a ele. Então, ele não vai mais causar doença como ele causa hoje, muito provavelmente. Doutor, a gente chegou ao final da nossa entrevista. Acho que foi muito gratificante, muito rico tudo isso. Para o nosso TCA, que a gente vai apresentar só em novembro, mas foi muito, muito, muito rico. Queria acho que a Milena, a Ana, estão no backstage, agradecer por eles, porque, nossa, não tem noção do quanto que você ajudou a gente nessa entrevista. Muito bonito. A gente pode fazer live, olha só. Mas, eu falei mais, assim, foi uma coisa um pouco mais densa do ponto de vista técnico, porque eu podia ter falado mais no nível de conhecimento de vocês neste momento. Mas eu fiz um pouco de propósito isso. Então, a gente chegou ao final. Queria agradecer novamente por você. E só para finalizar, queria que o senhor se despedisse, né? E passar uma mensagem, né, para os nossos professores, a direção e os alunos que estão nos assistindo, assim como os pais também que possam estar nos assistindo. Eu sempre acho que, assim,
vocês devem ter professores maravilhosos, que são aqueles que fazem, que acendem uma luz, sabe? Assim, e a gente pode andar tranquilo por uma estrada. Isso é uma capacidade que não é qualquer um que tem, porque o resto são vocês que vão fazer. E eu adorei responder isso, adorei, porque as perguntas elas tinham uma densidade muito grande e por isso eu fiz a opção de aumentar o nível de informação, porque eu achei que não saiu do nada, não foi abrir um livro eu vou fazer essa pergunta só porque ele é do Emílio Ribas. Não, por trás disso tem vários conceitos envolvidos, e eu acho que isso tem o dedo de vocês, não tenho dúvida em relação a isso. Então, só para dizer que eu fiquei muito feliz de ter participado, e estou disponível, por isso, se vocês quiserem mais, a gente está aqui. Contem comigo. Foi muito bom, muito, muito, muito bom. Parabéns. E sejam muito felizes. Então foi isso, essa foi a nossa entrevista com o doutor.